Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindo a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também no Facebook. Hoje, na linha aberta, contamos com a presença habitual do Dr. Paulo Pinho. O bairro Leste viveu um dia agitado hoje com uma série de assaltos perpetuados no coração do Ironbound. Primeiro, foi um assalto realizado por 4 homens de etnia afro-americana que se deslocavam num carro roubado em Irvington e que aconteceu na esquina da Monroe com a Market. Os meliantes tentaram assaltar um residente. A vítima, lamentavelmente, foi apunhalada. A pronta intervenção de vizinhos evitou o pior. Mas os assaltantes estavam mesmo decididos e deslocaram-se para a esquina da Hamilton com a Union Street, onde tentaram assaltar uma jovem. A pronta intervenção de um dos trabalhadores da nova construção nessa esquina evitou um mal pior. Os meliantes fugiram, mas foram depois capturados pela polícia de Newark, que agora continua a investigação. O ato heroico do trabalhador valeu uma visita ao hospital, onde foi tratado a ferimentos de meia gravidade, resultante da interação com os meliantes. Informações recolhidas pela nossa equipa de reportagem confirmam a detenção dos 4 indivíduos que foram depois perseguidos pela polícia e acabaram por ser, portanto, depois detidos, mas continuamos agora a acompanhar a par e passo essa situação. Entretanto, também em Newark, o diretor de Segurança Pública, Brian O'Hara, solicita a ajuda da comunidade para identificar um suspeito de sexo masculino em conexão com o assalto a vários negócios que ocorreram no passado final de semana, nomeadamente no domingo. Aproximadamente às 8 da noite, a polícia respondeu a uma loja de conveniência, Exxon Gas Station, Tiger Mart, localizada no 1425 do Macquarie Highway, em Newark, devido a um assalto à mão armada. Um homem entrou na loja, sacou uma arma e exigiu dinheiro na caixa registradora. O suspeito roubou $612 antes de sair a correr da loja, dirigindo-se depois norte em direção à 3ª Avenida e à Mount Pleasant Avenue. O Departamento de Polícia procura agora informações que possam levar à detenção de este infrator. Mas vamos agora falar da Califórnia, e a Califórnia continua a lutar contra os incêndios florestais. Neste momento são 12 os mesmos ativos em todo o estado e já foram destruídos milhares de acres. O incêndio Dixie é já o segundo maior da história do estado, arde há mais de um mês. Miguel Ávila dá-nos todos os pormenores. Aqui na Califórnia estão ativos 12 grandes incêndios florestais, já arderam 1,3 milhões de acres e 1.810 edifícios e estruturas ardidas. Combatem as chamas 10.345 bombeiros. O maior incêndio, e já o segundo maior na história da Califórnia, é o de Dixie, a norte de Sacramento, nos condados de Butte, Plumas, Tahama e Lassen, que já ultrapassou os 635 mil acres e está apenas 1/3 contido. Este fogo arde há mais de um mês e coloca atualmente em perigo mais de 16 mil estruturas. Há ainda 2 incêndios florestais na Floresta Nacional Shasta Trinity, que tiveram início ambos a 30 de julho. Um destes incêndios, o de Monument, no condado de Trinity, passou já os 129 mil acres e está apenas 10% contido. O outro, o de McFarland, no condado de Shasta, já ardeu 107 mil acres, mas felizmente está já 51% contido. No condado de Eldorado, o incêndio de Caldor começou este fim de semana perto do Lake Tahoe e já ultrapassou os 54 mil acres e está 0% contido, colocando em perigo mais de 5.900 estruturas e já as pessoas a serem evacuadas. Por isso, com a seca, uma onda de calor e rajadas de vento que podem chegar às 55 milhas por hora, ou seja, 90 km por hora,
há um aviso vermelho para quase todo o norte da Califórnia e a qualidade do ar, essa piorou nos últimos dias. Por isso, uma situação bastante difícil em certas zonas do norte da Califórnia que esperamos melhorar em breve. Miguel Ávila, diretamente da Califórnia, mas os incêndios são também um problema em vários pontos da Europa, pontos esses que estão a ser atingidos por uma vaga de altas temperaturas. França, Espanha, Grécia e Portugal enfrentam agora as chamas. As chamas não dão sossego aos bombeiros na Riviera Francesa. A lavrar incontrolável desde segunda-feira, o incêndio fez já 2 mortos e consumiu mais de 7.000 hectares. Pelo menos 27 pessoas, incluindo 5 bombeiros, tiveram de ser assistidas por inalação de fumo ou pequenos ferimentos. Mais de 1.100 bombeiros continuam a combater o fogo e milhares de turistas tiveram de ser retirados da região mediterrânica de Saint-Tropez. Os incêndios florestais estão a assolar vários países da Europa que está a ser atingida por uma vaga de altas temperaturas. A Grécia é um dos países mais afetados. Um fogo de grandes proporções, que lavra há mais de 3 dias, devorou uma larga mancha de pinhal a noroeste de Atenas, a capital helénica. Centenas de bombeiros, assistidos por meios aéreos e terrestres, estão a tentar conter o sinistro que ameaça várias habitações na região de Vilia. Em Espanha, um incêndio florestal na região de Ávila foi finalmente controlado, não sem antes queimar mais de 20.000 hectares. Em Portugal, o incêndio que começou quarta-feira no concelho de Odmira, distrito de Beja, alastrou-se agora para a zona de Monchique, no Algarve. No terreno estão mais de 650 operacionais a combater as chamas. E continuaremos a acompanhar o incêndio de Odmira e agora da Europa vamos para o Haiti, onde na realidade falta um pouco de tudo. Comida, equipamentos médicos, abrigo para os milhares de desalojados. Com o país ainda em escombros, a ajuda humanitária tem dificuldade em chegar às áreas mais remotas. Pelas contas da Proteção Civil, além dos quase 2.200 mortos, o país conta já com 12.000 feridos e desaparecidos. Estão contabilizados mais de 330. Milhares de desalojados e buscas que não cessam entre os escombros marcam atualmente a paisagem do sudoeste do Haiti. Pelas contas da Proteção Civil, além dos quase 2.200 mortos, o país conta já com 12.000 feridos e mais de 330 desaparecidos. Prestar ajuda humanitária em segurança às centenas de milhares de pessoas afetadas, algumas em áreas remotas, é um dos grandes desafios. Em Lecay, onde tudo falta por estes dias, a demora na chegada de ajuda, que parece sempre escassa, deixa entre a população uma sensação de abandono. A falta de meios sente-se sobretudo nos hospitais das áreas mais atingidas. As associações humanitárias no terreno destacam a urgência de equipamento médico. A escassez de alimentos é outra preocupação depois do terremoto de sábado ter destruído fontes de comida e rendimento para grande parte da população. Relatos dão também conta de pessoas aglomeradas perto de edifícios em ruínas. Sem sítio onde dormir, exigem acesso a materiais para fazer abrigos. O cenário é já de grande devastação, mas só quando todos os acessos às zonas remotas forem limpos é que será possível ter uma noção da total extensão da catástrofe. E este é um alerta SPT. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acaba de debater com a sua equipa de segurança nacional possíveis ameaças terroristas contra americanos no Afeganistão, que poderiam incluir ataques do grupo jihadista Estado Islâmico. Um responsável da Casa Branca referiu em comunicado que na reunião também foram analisados os esforços diplomáticos, a situação de segurança e as últimas informações sobre a situação no país. Biden e a sua vice-presidente Kamala Harris foram também informados sobre a operação de repatriamento dos americanos e dos seus parceiros afegãos no aeroporto internacional Hamid Karzai em Cabul, capital do país. E neste momento já se discute a possibilidade, que é quase certa, de ficarmos os americanos para além do dia 31 de agosto no aeroporto de Cabul. Os talibãs dispararam contra um protesto em Jalalabad, no leste do Afeganistão. Os manifestantes protestaram contra a troca de bandeira do país pela bandeira dos talibãs. Pelo menos 3 pessoas morreram
e mais de 10 ficaram feridas. Os talibãs reprimiram esta quarta-feira com tiros um protesto em Jalalabad, no leste do Afeganistão. Os manifestantes não gostaram que elementos do novo governo trocassem a bandeira do país pela bandeira dos talibãs. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. Algumas pessoas vieram com bandeiras afegãs nas mãos. Repetiam frases como "Viva o Afeganistão" e diziam que a bandeira não deveria ser profanada. Estávamos a tirar fotografias e a fazer vídeo à medida que chegavam à rotunda. Eu estava a filmar e um talibã começou a bater-me com uma arma por trás. A bandeira tricolor tem sido o símbolo de identidade dos afegãos nas últimas 2 décadas, mas a pouco a bandeira branca e preta dos talibãs avança no país. Estou aqui à vossa frente. Podem acertar-me com 30 balas, matar-me. Sacrificarei a minha vida por esta bandeira. Esta é a minha bandeira. O meu governo está de volta, em breve, se Deus quiser. Desde que conquistaram Cabul, os talibãs dizem que querem a paz, que não se vão vingar de antigos inimigos e que vão respeitar os direitos das mulheres de acordo com a lei islâmica. Mas milhares de afegãos não acreditam nesta mudança de atitude. E quando uma bandeira é profanada, que mais se poderá dizer? O grupo que assumiu o controle do país está em conversações com ex-dirigentes para formar um governo inclusivo. O presidente deposto, Ashraf Ghani, disse querer regressar do exílio. A dúvida, agora no Afeganistão, reside em saber como será realmente o próximo governo. A presença musculada dos talibãs nas ruas de Cabul afirma de forma inequívoca que o país está nas mãos de novos donos. A dúvida agora no Afeganistão reside em saber como será o próximo governo. Ashraf Ghani, eleito presidente em 2014 e, entretanto, do posto, fugiu para os Emirados Árabes Unidos. Esta quarta-feira, falou publicamente pela primeira vez desde a tomada do país e diz que tenciona voltar. Não tinha a intenção de fugir e abandonar o país. Estou atualmente nos Emirados para evitar um derramamento de sangue. E estou em consultas para regressar ao Afeganistão e juntos continuarmos a luta pela garantia da justiça, da soberania e para restaurar os verdadeiros valores islâmicos e os feitos nacionais. Responsáveis talibãs reuniram-se esta quarta-feira em Cabul com o ex-presidente afegão Hamid Karzai e Abdullah Abdullah, ex-vice-presidente e líder do Conselho para a Reconciliação Nacional. O encontro decorreu pouco tempo depois de o grupo talibã ter afirmado querer formar um governo inclusivo e estar disposto a perdoar os adversários. Mas à medida que os líderes políticos regressam do exílio, multidões no aeroporto de Cabul continuam desconfiadas das intenções de paz e a tentar sair do Afeganistão. Um caos que o presidente norte-americano Joe Biden diz ter sido inevitável. Desde 14 de agosto, informa a Casa Branca, os Estados Unidos transportaram 6.000 pessoas para fora do país. Forças estrangeiras mantêm os esforços de evacuação na capital para fazer sair cidadãos nacionais e afegãos em situação vulnerável. No entanto, apesar das promessas de uma passagem segura, relatos dão conta de mulheres e crianças agredidas pelos talibãs ao tentarem chegar às pistas de aterragem. O atraso na emissão de passaportes é uma realidade e recebemos a informação do County Clerk do Condado de Essex sobre mais um esquema de fraude devido ao atual atraso no serviço de passaporte. O esquema passa pela oferta de serviço de consultoria de passaporte e serviços que prometem a emissão de passaportes no mesmo dia por taxas adicionais. Essa opção, refere o Condado de Essex, não existe e informa-me também que o Departamento de Estado dos Estados Unidos nem o Essex County Clerk's Office cobram encargos adicionais para qualquer serviço de consultoria de passaporte. Atualmente, a única maneira de obter um passaporte no mesmo dia e mediante várias restrições é através do contacto com o Departamento de Estado dos Estados Unidos pelo telefone 877-487-2778. Não haja dúvida que
Para tudo há uma oportunidade de enganar outros. Numa altura em que muitos luso-americanos e não só deixaram expirar o passaporte e procuram agora o passaporte para poderem viajar para Portugal, estamos a falar do passaporte americano, aí está mais um esquema que visa uma atividade fraudulenta e conseguir angariar dinheiro adicional enganando as pessoas que trabalham no seu dia-a-dia. Lamentável. Portugal reportou nas últimas 24 horas mais 2.554 novos contágios de Covid-19 e 12 vítimas mortais. O número de internamentos continua a descer, mas a taxa de incidência, essa subiu ligeiramente. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 12 mortes e 2.554 novos casos de Covid-19. O número de internamentos continua a baixar, sendo que estão hospitalizados 688 doentes, menos 7 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos estão 141 doentes, mais 2 do que ontem. Por regiões, o Norte foi a zona do país que registrou mais novos casos, contando com mais 931 infectados e 4 óbitos. Contudo, Lisboa e Val do Tejo foi a região com mais vítimas mortais relacionadas com a Covid-19, reportando mais 6 mortos e 794 contágios. Já a Zona Centro identificou mais 339 infecções, o Algarve soma 279 casos e 1 óbito e o Alentejo contabilizou mais 125 infectados. Nas regiões autónomas, os Açores somaram mais 38 casos e 1 morto e a Madeira conta com mais 48 contágios. A taxa de incidência subiu e é de 314,6 a nível nacional e de 319 se contarmos apenas com o continente. Já no que diz respeito aos dados referentes à matriz de risco, o RT, ou índice de transmissibilidade, subiu e situa-se agora em 0,98 tanto no continente como a nível nacional. A responsável da Direção-Geral de Saúde, Graça Freitas, reconheceu hoje, em entrevista à RTP, que ainda não há risco zero na vacinação contra a Covid-19 e deu ainda uma palavra de confiança aos pais e adolescentes. Graça Freitas deixou esta quinta-feira, em entrevista à RTP, uma palavra de confiança aos pais e jovens preocupados com a vacinação. Além de sugerir que esclareçam as suas inquietações junto de profissionais de saúde, a Diretora-Geral da Saúde apelou a que acreditem na vacina contra a Covid-19, como acreditam nas vacinas do Programa Nacional de Vacinação. Graça Freitas explicou o porquê da mudança na decisão da Direção-Geral da Saúde relativamente à vacinação universal das crianças entre os 12 e os 15 anos. Com uma abordagem da avaliação do benefício-risco da vacina, faixa etária a faixa etária, a DGS começou inicialmente por recomendar apenas a vacinação às crianças com problemas de saúde. Uma semana depois, alterou-a e passou a recomendar a vacinação universal desta faixa etária. Questionada se a vacina apresenta mais riscos para os mais jovens, a Diretora-Geral da Saúde esclarece que o grande ensaio de uma vacina realiza-se na vida real, com milhões de pessoas a serem vacinadas. Por esse motivo, a DGS aguardou uns dias até dar mais dados que garantissem o benefício da vacina. Com esses dados da vacinação nas faixas mais jovens, percebeu-se que havia um alerta de segurança por poder aparecer, na sequência da vacinação, miocardites e pericardites mais do que noutras faixas etárias. Neste momento, pode dizer-se com confiança que os benefícios superam os riscos nesta faixa etária. Neste momento, mais de 160 mil jovens adolescentes, num total de cerca de 410 mil, já se inscreveram para receber a vacina contra a Covid-19. No dia em que arrancou o autoagendamento exclusivo para os jovens entre os 12 e os 17 anos, Graça Freitas justifica esta estratégia com a fraca adesão ao autoagendamento no período normal, muito provavelmente motivada pelas férias e deslocações para fora dos locais de residência habituais. Em Portugal, o processo de vacinação continua, mas a realidade é que entre os internados são, na sua maioria, jovens não vacinados. A terceira dose continua numa fase de discussão. Hoje falámos com o enfermeiro gestor da Task Force na Zona Centro, Vítor Costa, que nos dá todos os pormenores sobre este tema. A maior parte das pessoas nesta fase em Portugal são pessoas mais jovens. Dados que nós temos de junho e julho revelam que o número de pessoas com menos de 59 anos internadas em UCI eram de 70%. Portanto, 70% com pessoas internadas com menos de 59 anos.
e a enfermaria geral, esta percentagem era de 50%. Ao passo que 68% dos internados ainda não tinham iniciado a vacinação e cerca de 27% apenas tinham uma primeira dose. Portanto, estes dados, isto quer dizer que a percentagem de pessoas internadas e que estão vacinadas é baixo. Mas respondendo concretamente à questão, número que penso que seja a relação de número de pessoas vacinadas e que são internadas. Portanto, essa percentagem é baixa, como disse, andará entre os 2% e 5% entre a enfermaria geral e os cuidados intensivos. Fala-se já agora aqui nos Estados Unidos e também já se começa a falar na possibilidade de uma terceira dose de vacina. Para si, portanto, uma pessoa com vasta experiência no campo médico, quais serão os grupos para o qual essa terceira dose deve ser uma prioridade? Pronto. Em Portugal ainda não está tomada nenhuma posição oficial sobre a terceira dose. Todos ainda muito empenhados, e acho que este é um esforço que devemos concluir, em terminar esta vacinação massiva da população. Nós, neste momento, estamos a vacinar acima dos 12 anos já. Nos próximos 2 fins de semana vão ser vacinados todos os jovens entre os 12 e os 15 anos. Mas, pelo que nos vamos apercebendo, em relação à possibilidade de haver uma terceira dose, já também em alguns países europeus vai acontecer, já avançaram para isso. Nós vamos ouvindo que provavelmente avançar-se-á prioritariamente para as pessoas mais idosas, talvez numa fase inicial com mais de 80 anos, as pessoas também depois com menos alguma idade, mas com comorbidades, ainda também já se fala que poderão ser incluídos nesta terceira dose, nesta possibilidade de administração da terceira dose, os profissionais de saúde. Mas, como eu disse, ainda não há decisão oficial. A Direção-Geral da Saúde estará neste momento também e certamente a estudar o assunto e provavelmente depois do fim desta campanha nós teremos notícias sobre isso, seguramente. Contudo, neste momento nós temos que manter, apesar da vacinação, manter todos os cuidados no sentido de controlarmos da melhor forma a progressão do vírus e muito importante nesta progressão é controlando esta variante Delta e impedir pela prevenção do contágio o aparecimento de novas variantes, que isso sim seria um retrocesso do controle desta pandemia e que nenhum de nós naturalmente quererá, porque estamos todos desejosos de regressar à nossa vida normal, como é evidente. E com mais internamentos entre a juventude, o regresso às aulas é motivo de preocupação. O condado de Miami-Dade, aqui nos Estados Unidos, votou 7-1 a favor de um mandato de máscara nas escolas, desafiando assim a ordem executiva do governador Ron DeSantis sobre máscaras nos recintos escolares. Alberto Carvalho, o líder desse departamento escolar, referiu-se ao assunto como uma questão de honra. O maior distrito escolar da Flórida impôs ontem a obrigação do uso de máscara, desafiando o governador do estado. O condado de Miami-Dade, liderado por Alberto Carvalho, votou 7-1 a favor de um mandato de máscara na quarta-feira, desafiando a ordem executiva de Ron DeSantis sobre máscaras em escolas e a ameaça de severas penalidades estaduais. Continua assim a batalha política do coronavírus no sul dos Estados Unidos, onde o número de novas infecções está a subir. O Conselho Escolar votou e decidiu exigir que a maioria dos 360 mil alunos do distrito, bem como os funcionários, usem máscaras quando as aulas começarem na segunda-feira. Apenas os alunos que não possam usar máscaras por razões médicas estão isentos. O superintendente de Miami-Dade, Alberto Carvalho, reforçou a posição perante o Conselho Estadual de Educação que o maior distrito escolar da Flórida pretende resistir à ordem do governador sobre máscaras, referindo que enfrentará as consequências associadas a fazer o que é correto, sejam elas quais forem, e usarei essa decisão com orgulho como um distintivo de honra. No mês passado, o governador Ron DeSantis assinou uma ordem executiva que impede as autoridades locais de exigir o uso de máscaras. Como alguns outros governadores republicanos, DeSantis
defende que o uso de máscara é uma escolha pessoal que, para os alunos, deve ser feita pelos pais. Miami-Dade junta-se agora a pelo menos outros 2 condados que resistiram à ordem do governador. O Conselho Estadual de Educação votou unanimemente na terça-feira para punir os condados de Broward e Alachua por obrigarem ao uso de máscaras nas escolas. A Flórida teve o 3º maior número de novas infecções por coronavírus no país na semana passada, de acordo com uma contagem da Reuters. Os 10 principais estados com mais novos casos são todos no sul do país. O presidente Joe Biden já reagiu e referiu que pediu ao secretário de Educação, Miguel Cardona, que vá atrás de estados como a Flórida, onde os governadores emitiram proibições de mandado de máscaras, referindo mesmo que devem ser tomadas ações legais contra os mesmos. E o regresso às aulas a ser o tema central da discussão em praticamente todos os Estados Unidos. Aqui em Newark, New Jersey, o regresso vai ser a 7 de setembro. Há a obrigatoriedade do uso de máscaras e na próxima segunda-feira iremos ter um representante também do Board of Education e também do Sindicato de Professores que nos irão dar todos os detalhes sobre este regresso 17 meses depois que em maio de 2020 as crianças foram obrigadas a estudar de casa num mundo virtual que deixou sempre também problemas. A Toyota vai produzir menos 40% de carros em setembro devido ao aumento de casos de Covid-19 no Sudoeste Asiático que afetou o fornecimento de chips e outros componentes da indústria automóvel. A Toyota vai reduzir em 40% a produção prevista para o mês de setembro devido a problemas com o fornecimento de chips e outros componentes. No plano de produção do construtor asiático estavam 900 mil veículos em setembro, meta que terá sido revista para 500 mil unidades. O corte na produção implica a suspensão das linhas de montagem de algumas das fábricas no Japão. Há vários meses que o aumento de casos de Covid-19 no Sudeste Asiático está a afetar o fornecimento de chips e outros componentes da indústria automóvel. O fabricante japonês já tinha efetuado suspensões temporárias entre julho e princípios de agosto. E vamos agora ao desporto, onde se fez história em Paços de Ferreira, com a equipa local a vencer o Tottenham na Conference League por 1-0 na primeira mão do play-off da Conference League. O jogo da segunda mão está marcado para 26 de agosto em Londres. No outro jogo da mesma liga, o Santa Clara agigantou-se diante do Partizan e venceu em casa por 2-1 com golos de Carlos e Morita e jogo da primeira mão do play-off da Conference League. Vai disputar a segunda mão no mesmo dia em que o Paços de Ferreira se desloca à Inglaterra. E é caso para dizer que as equipas portuguesas estão realmente de parabéns. O Futebol Clube do Porto anunciou que Marchezinho, o seu guarda-redes titular, vai ser submetido esta tarde a uma artroscopia ao joelho direito para corrigir um problema no menisco interno. De acordo com o jornal O Jogo, o guardião argentino vai estar impossibilitado de competir durante um mês. E agora temos uma ótima notícia para todos aqueles que nos acompanham na Mortosa. A atleta da Associação Náutica da Torreira, na Mortosa, Mariana Rodrigues, foi convocada pela Federação Portuguesa de Canoagem para participar no Campeonato do Mundo de Velocidade Júniores e Sub-23, que vai decorrer em Monte Moro Velho de 3 a 6 de setembro. É caso para dizer, orgulho mortuense também aí na Morto. A Catarina Rebimbas acabou de me corrigir que não é mortuzense, é mortuzeiro. Por isso mesmo, aqui fica a dica. Se calhar há outras pessoas que não estão de acordo contigo, Catarina. Mas vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8554, 1,1690 para o euro. O real, 5,4122, 0,1847.
E hoje o dia foi caracterizado por muita umidade. A chuva não apareceu sim durante a noite, mas vamos saber todos os pormenores daquilo que nos espera nos próximos dias com a Catarina Robimbas. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 87 graus, Filadélfia com céu nublado com 81 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 86 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 84 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 87 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 87 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 89 graus, Palm Coast com trovoada com 91 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 78 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 67 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Já sabe que vamos voltar com a linha aberta e teremos aqui em estúdio o Dr. Paulo Pinho. Por isso mesmo, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater, também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Sofia Espiritualista. Leitura de mãos e de cartas. Há mais de 20 anos que Sofia ajuda pessoas com problemas de alcoolismo, drogas, amor, casamento, saúde e negócios. Não deixe que a distância influencie a sua felicidade. Se não tem carro, a Sofia vai até si. Sofia ajuda com todos os problemas da sua vida. Peça mais informações, ligue já para 732-713-0425. Veja Sofia hoje e seja feliz amanhã. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973-344-8888 e fique ligado ao futuro. Bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-888.
1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Mas, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Paulo Pinho, que se encontra aqui connosco. Doutor, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença. Prazer, como sempre. Ótimo, e eu gostaria de começar a nossa conversa falando da variante Delta, falando depois de uma possível terceira dose, mas acima de tudo perguntando diretamente quais são as probabilidades de uma pessoa completamente vacinada poder contrair a variante. Sabemos que agora, em termos das pessoas que já estão vacinadas, aproximadamente em certos estados nos Estados Unidos, aproximadamente 12 a 20 e tais % da população que está agora a ser infectada com a Covid é essa gente que já foi vacinada. O que sabemos sobre a vacina é que a vacina tem a tendência de reduzir os casos mais perigosos, as hospitalizações, as mortalidades associadas com Covid, mas de facto sabemos que não evita completamente ter a possibilidade de ser afetado com a Covid-19, com esta variante Delta. Uma das realidades com que nós nos deparamos no dia-a-dia é também a falta de informação sobre a variante, porque temos, por exemplo, a situação em Israel, também na Inglaterra, onde uma tendência, neste caso concreto, portanto, mais casos, mas menos mortes, foi completamente alterada e agora, portanto, estamos um bocadinho às escuras. Quer dizer, nós começamos a seguir bem o que se passava na Europa para determinar o que se ia passar aqui nos Estados Unidos, e sabemos que a Inglaterra, há umas semanas atrás, teve o seu ponto mais alto em termos de infecções, começou a reduzir outra vez, mas agora está a começar a subir outra vez. Sabemos que a mortalidade na Inglaterra ainda está baixa, mas olhamos para países como Israel, onde está praticamente a população toda vacinada em Israel, e sabemos que não só os casos de infectados, mas também a mortalidade tem subido. E sabemos que essas pessoas que têm mais risco são pessoas, têm a tendência, no caso das vacinas, de ser pessoas que já tinham risco antes. Mas de qualquer maneira é um bocado perturbante de ver isso, o que está a passar em sítios onde a quantidade de vacinação tem sido impecável. Um dos temas, portanto, centrais aqui nos Estados Unidos, que todavia na Europa, e nomeadamente em Portugal, ainda não está a ser discutido a fundo, é a possibilidade de uma terceira dose, o booster, a partir do dia 20 de setembro. Na sua opinião, como médico, é uma necessidade, e quais são os grupos onde essa necessidade é mais premente? Sabemos que todas as vacinas, a certo ponto, precisam de um booster. Uma pessoa tem, reage contra uma infecção ou contra uma vacina. Essa imunização dura certo tempo e começa a baixar depois de certo ponto. Os anticorpos começam a baixar e sabemos que as defesas baixam nessa situação. O que temos visto com a Covid é que, de facto, estamos a ver os números de anticorpos a baixar em certos grupos de pessoas. Estamos a falar em começar em boosters a partir de 8 meses desde a última dose. Sabemos que os grupos que têm mais risco são os grupos que tiveram mais risco antes. Quer dizer, as pessoas que têm contacto regular com pessoas de alto risco, pessoas que trabalham no sistema de saúde, pessoas que têm as defesas baixas por causa de quimioterapia, de certas imunodeficiências, pessoas que têm doenças pulmonares, pessoas que são idosos. Sabemos que exatamente os mesmos grupos que receberam a vacina no princípio vão ser os mesmos grupos que hão de receber a primeira dose de booster. Correto, e você em casa já sabe, pode ligar para o 973-264-1462 se tem qualquer pergunta para o Dr. Pinho. Eu pedia que direcionassem essas questões para o Foro Médico, porque é um prazer para nós e um privilégio ter aqui o Dr. Pinho, e gostaríamos de aproveitar esta meia hora para poder, portanto, tirar ilações e responder a qualquer pergunta que tenha sobre esse campo. Doutor, há uma situação aqui, portanto, que eu considero muito, muito importante. Os sintomas da variante Delta não são
os mesmos sintomas do contágio normal deste Covid-19. Quer-nos explicar um bocadinho o que é que podemos esperar? Só quer dizer, o que temos visto é que as pessoas, por causa da vacinação, têm a tendência de ser há mais população assintomática, há pessoas, quer dizer, que têm nenhum sintomas, há outras pessoas que têm sintomas leves, mas estamos a ver mais grupos de pessoas, devido à quantidade de vírus que existe, a ter sintomas fora dos sintomas respiratórios. Tem mais sintomas que afetam cardíacos, que podem afetar o sistema gastroenterológico. Só estamos a ver uma diferença de doente a doente que é completamente diferente do que nós vimos com a Covid-19 inicial, que foi praticamente tudo respiratório. E, portanto, isso também eleva um bocadinho a percentagem de risco, porque poderá haver, portanto, sintomas que não são imediatamente associados. Exato. E que podem induzir a essa situação. Por isso, a necessidade de fazer testes e também todo o processo de vacinas. Exato. Estamos a regressar à escola. Fala-se muito, portanto, em vacinas a partir dos 12 anos. O processo de vacinação aqui nos Estados Unidos como que não está a avançar como toda a gente poderia esperar, como pediatra também. Como é que vê todo este processo e qual é as principais recomendações que tem para os encarregados de educação que estão preocupados? A gente tem visto, quer dizer, há mais e mais informação sobre a vacina. A vacina é uma coisa que, qualquer medicina tem o seu risco. Não estamos a ver efeitos secundários agora nas populações que têm sido vacinadas, inclusivamente a juventude. Estamos a ver que existe aquém além um caso de inflamação cardíaca ou miocardite. Estamos a ver coisas assim, mas em geral é uma vacina relativamente segura, bem provada ao longo do tempo curto que a gente tem visto. Claro que não sabemos o problema do futuro, mas também sabemos que uma das únicas maneiras que a gente consegue sair desta pandemia é ter um nível de vacinação na população que evita que se espalhe estes variantes que estão a espalhar agora. Delta não vai ser o último, right? Só a razão para vacinar não é só para proteger contra o Delta, mas também para proteger contra a mutação do Delta e de outras variantes que estão agora e outros variantes que são mais perigosos. Em termos das escolas, eu acho que depende do risco local que existe. Eu acho que distância social, máscaras, são coisas que oferecem outro nível de proteção às crianças. Sabemos também que agora nos hospitais o grupo que é mais afetado é esse grupo de jovens, como falamos antes, que de facto esse é um grupo que tem tendência de ser não vacinados e que estão a ver riscos maiores em termos de consequências da variante Delta. E eu penso que já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Olá, boa noite, Rich. É com David Ramos. Olha, eu queria fazer uma pergunta, seria para o doutor e para si também. Eu vejo as vacinas e a minha mulher levamos as vacinas, eu da Pfizer. Desculpa. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Ok. Nós, eu e a minha mulher levamos as vacinas em março. Estamos full vacinados. Mas acontece que eu vou-me embora para Portugal agora a primeira semana de setembro e como já estamos reformados, eu vou-me embora e vou estar lá até março, que é para depois voltar aqui e fazer as Incon Texas. E eu vivo na Flórida agora neste momento já, com o meu filho. Como é que eu faço? Falam do boost, e como é que eu faço se eu estou em Portugal? Em termos do booster, sabemos que a recomendação que por enquanto a recomendação vai ser 8 meses após. O que sabemos também sobre o booster, o que temos visto recentemente, e que eu acho que falei uma das últimas vezes que cá estive, é que a possibilidade de existir uma amplificação no sistema imunológico recebendo outra vacina de outro tipo. A minha recomendação a todas as pessoas individuais, claro, é falar com o seu médico, com o seu médico ou médica que trata a saúde geral, mas em geral, onde possa receber booster de qualquer motivo, seria melhor para amplificar o seu sistema imunológico e baixar a chance de ter uma infecção no futuro.
Eu penso também que será importante contactar com o seu médico de família aqui e estabelecer, digamos que um contacto entre o seu médico aqui e a pessoa que o vai acompanhar em Portugal para sabermos exatamente qual e o que fazer, porque eu sei, por exemplo, a semana passada que alguém do Brasil pôde receber a segunda dose da vacina aqui, portanto, eu acredito que há uma comunicação efetiva entre os diferentes departamentos, de modo a que o senhor possa saber com certeza quando é que poderá levar essa terceira dose, está bem? E o Ricky faz um ponto excelente que quer dizer, o mundo é pequeno, existe a possibilidade de médicos se contactarem por e-mail, e especialmente são coisas de alto risco como isto. É uma coisa que deve ser combinado com duas pessoas que possam tratar. Eu sempre fazia com os meus doentes, se fossem para lá e se fossem mais complicados, para coordenar tratamentos necessários noutro país, é importantíssimo para ter continuidade de saúde. Muitíssimo obrigado pela sua chamada, está bem? Boa sorte. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? O meu nome é Helena Costa. Olá, boa noite, Helena. Como é que está? Muito boa noite. Bem, obrigada. Diga, por favor. Gostava de fazer uma pergunta ao Dr. Pinho. Diga. Ele já foi meu doutor há um tempo atrás. Olá, está. Boa noite. Doutor, eu preciso da sua opinião. Eu estou com uma dor enorme no meu lado. Eu digo que é útero, mas pode não ser. Mas também me dói as costas na parte de baixo. Eu chamei para o meu ginecologista, ele disse que pensa que não tem nada a ver com essa parte. Mandou-me ir para o meu doutor primário. Mas o meu doutor primário está de férias. O que é que o doutor me aconselha a fazer? Bom, eu acho que todos os médicos devem ter uma pessoa a cobri-los quando estão de férias. A minha recomendação é, se é uma coisa que está a aumentar, deve ser uma coisa que é pelo menos examinado por um médico, ou de clínica geral ou ginecólogo. Se não consegue encontrar uma pessoa a cobrir o seu médico, eu acho que a oportunidade de ir a um urgent care, que não é necessariamente uma coisa de urgências de estar no hospital, mas quer dizer, há clínicas, há parte que uma pessoa pode ir se o médico na clínica determinar que uma pessoa precisa de fazer um TAC ou uma sonografia ou análise de sangue, é uma coisa que pode fazer tudo localmente. E estas urgent cares há por todo lado, há o CityMD, há o MedExpress, há o Care Station, são vários. Mas eu acho que se é uma coisa que está a aumentar e que tem sintomas, ambos abdominais e também nas costas, é uma coisa que deve ser pelo menos vigiadas por um médico, um exame físico completo. Claro, as necessárias análises de sangue, urina e também as necessárias imagens para determinar o que é. Só examinado é que se pode determinar. Só. Obrigada, Dr. Pinho. Nada, é um prazer. Muitíssimo obrigada e boa sorte também para si, Helena Costa. E, portanto, é fundamental, e o Dr. Pinho tocou aqui num ponto que eu considero essencial, que é também, portanto, independentemente da situação de férias ou mudança de médico, o acompanhamento tem que estar sempre presente, não é verdade? Exato. E que para não estar a inventar a roda outra vez, um médico gosta de começar primeiro com o historial. Eu acho que os médicos sabem mais do historial e está documento melhor do que uma pessoa que não tem formação médica possa explicar. Sempre há áreas que uma pessoa não entende e por esse motivo deve ser uma coisa onde os médicos devem comunicar. O que eu também recomendava era, quando uma pessoa ia para Portugal, fazia uma cópia do último resumo, o exame físico que eu fiz a uma pessoa antes de eles irem, para quando fossem a Portugal tivessem esse relatório para entregar a um médico lá. Porque nunca se sabe o que é que pode acontecer. Sabe. E em caso bom nunca é usado, mas em caso mau pelo menos é uma ajuda para ter a certeza que os cuidados que vocês vão receber em Portugal é o cuidado certo. E é mais um excelente conselho do Dr. Paulo Pinho, porque
às vezes só temos mesmo que levar uma folha de papel, ou até nem isso, podemos tirar uma fotografia no nosso telemóvel. Eu quero informar que no próximo dia 25 e 26 a Casa do Ribatejo estará a providenciar também vacinas, portanto, se reside no condado de Essex, se reside em New Jersey, se precisa de uma vacina, contacte, por exemplo, através da página do Facebook da organização e poderá ter toda a informação. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Estou sim, muito boa noite. Noite. Com quem tenho o prazer de falar? Com o doutor. O doutor. Diga, por favor. Quer falar com o doutor? Sim, sim, pode fazer a sua pergunta. Sim. Eu tenho. Sim, sim. Sim, o Dr. Pinho está na linha. Pode fazer a pergunta. Ok. Eu tenho um problema. Tenho Desculpe, pode dizer. Parkinson. Sim, sim, sim. E eu queria saber, podia tirar para ir a vacina, não. Portanto, o senhor tem Parkinson e quer saber se pode receber a vacina, se há alguma contraindicação, correto? Quer dizer, em geral, Parkinson's não é uma doença... Parkinson's não é uma doença contraindicada para receber a vacina. Claro, cada pessoa deve falar com o seu médico, mas em termos de, em geral, pessoas de Parkinson's, por causa de vários motivos musculares, têm risco maior de infecção mais perigosa. Em geral, a população de Parkinson's deve receber a vacina. Mas, claro, fale com o seu médico para combinar e ter a certeza que as medicinas que está a tomar e as outras condições que tem não são contraindicadas, mas, da minha maneira, é uma coisa que deve receber vacina as pessoas que têm Parkinson's em geral. Muitíssimo obrigado pela sua pergunta e, como o Dr. Pinho referiu, contacte o seu médico primário para saber exatamente o desenvolvimento e com que linha se cose. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Estou sim, boa noite. Muito boa noite, com quem tenho o gosto de falar? Está a falar com a Maria. Olha, eu vou viajar segunda-feira para Portugal. Sim, sim. Eu vou viajar segunda-feira para Portugal e tenho o PCR teste marcado para sábado de manhã. Está correto isso? Sim, senhora, 3 dias antes. Sábado, eu pensei que seria amanhã sexta, não? Não pode. Sexta é 4 dias e não poderá viajar depois. Então será sábado. Mas agora outra coisa, tenho uma pergunta. O senhor disse que tinham 2 tipos de PCR teste, portanto, que seria ou pelo nariz ou pela boca. Qual é que aceita a TAP? Os dois, qualquer teste PCR. Peço desculpa, qualquer teste, ou pelo nariz ou pela boca, é aceitável? Correto. Desde que seja PCR, é aceitável. Geralmente o teste rápido ou os anticorpos os testes não são aceitados, especialmente agora com o variante Delta, há dúvidas se uma pessoa tem teste negativo, se de facto tem a Covid. O PCR é um teste que tira uma amostra de cuspo ou do nariz, efetivamente, e faz amplificação da informação genética do vírus. É o teste mais indicado e mais exato para confirmar se uma pessoa foi exposta e tem a Covid. Qualquer maneira de PCR, logo que diga PCR, é uma coisa que é aceita em termos de viajar. Correto? Muitíssimo obrigado, Sr. Doutor, pela informação. Isto é um tema excelente porque desde há cerca de 2 meses começaram a ser aceitos os testes de antigénio. Agora, cada vez que se sabe mais sobre esta variante, poderemos regredir e voltar a exigir somente o PCR? Porque infelizmente, os variantes são mutações. Quer dizer, quando nós fazemos estes testes rápidos, testes que não amplificam a informação genética do vírus, sabemos que pode existir variantes que não se podem determinar por um teste. Uma pessoa pode ter sintomas, fazer um teste rápido, este teste rápido sai negativo e de facto uma pessoa tem a Covid.
Só por esse motivo o teste é o standard de ouro o teste PCR, é o standard de ouro para determinar se uma pessoa tem a Covid ativamente. Muitíssimo obrigado, doutor. E temos a última chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite. Olhe, por favor, baixe o som da televisão, está bem? Já baixei. Muito obrigado. Com quem tenho o prazer de falar? Francisco Barbosa. Em que é que podemos ajudá-lo? Peço desculpa, pode repetir? Eu tenho a doença do Parkinson. Já não estou muito vacina. Eu teria problemas de ir para a vacina. Sim, eu penso que falámos também com um senhor, portanto, o senhor doutor pode voltar a referir, portanto, Parkinson poderá... Parkinson não há contraindicação de vacinar contra a Covid que uma pessoa tenha Parkinson, até inclusivamente é aconselhável, mas cada caso é diferente e uma pessoa que tenha Parkinson, há diferentes tipos, etc., a melhor maneira de falar com o seu médico, mas em termos de contraindicações em geral, não há contraindicação contra Parkinson, inclusivamente devido ao tipo de doença que é devido aos problemas neurológicos e musculares que uma pessoa tem com Parkinson. É aconselhável proteger-se contra doenças respiratórias, doenças como a Covid. Muitíssimo obrigado. Sr. Doutor, antes de irmos a um espaço comercial, eu tenho uma pequena pergunta. Sim. Alergias. Acabaram de me fazer esta pergunta. Portanto, uma pessoa que sofre de alergias deve contactar o seu médico, o seu alergiólogo, antes de tomar a decisão para a vacina? Quer dizer, há diferentes tipos de alergias. Alergias do ambiente geralmente não têm problemas nenhumas em termos de receber a vacina. As alergias que nós nos preocupamos são pessoas que têm tendência de inchar, especialmente as passagens respiratórias, quando recebem certas medicinas ou certas comidas, etc., ou que têm alergias específicas contra partes da vacina da Covid. Em termos de alergias em geral, não há contraindicação. Se uma pessoa tem alergias contra certas partes da vacina, ou teve reações de outras vacinas no passado, ou teve reações de outras medicinas no passado, a recomendação é falar com o médico para confirmar, de facto, que as alergias anteriores não são perigosas para ter uma alergia contra a vacina da Covid. O problema com estas alergias sistémicas é que podem ter graves consequências respiratórias, graves consequências em termos de baixa de tensão arterial, a formação de choque, que é uma coisa que tem uma grande incidência de ser fatal. Só por esse motivo deve ser uma coisa que é vigiada num sítio médico quando uma pessoa tem essa vacina. E, inclusivamente, há pessoas que têm reação contra a vacina da Covid. É por isso que nós recomendamos que cada pessoa que recebe esta vacina pela primeira e a segunda e agora a terceira vez, que fique no consultório médico pelo menos 15 minutos a 20 minutos para ter a certeza que não há reação que seja assim problemática como essas alergias. O Dr. Paulo Pinho, uma vez mais, excelente. É um prazer, é um privilégio tê-lo aqui e tocar, discutir vários assuntos que eu acredito foram do interesse geral. Eu próprio aprendi muita coisa. Muitíssimo obrigado, doutor, e vemo-nos brevemente novamente. O Dr. Paulo Pinho, residente aqui no Especial Informação. Nós agora vamos a um pequeno espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, estamos de volta e vamos agora ao momento sempre esperado por todos, que são os aniversários. Hoje não há casamentos, aniversários só temos realmente uma, mais vale um do que nenhum, por isso mesmo, vamos lá então. Juliana Henriques, 12 aninhos de idade, muitos parabéns, Juliana, felicidades.
Bem, e chegámos assim ao fim de mais um especial Informação. Foi uma vez mais um prazer ter o Dr. Paulo Pinho. Sr. Doutor, muito obrigado. O prazer foi meu. Você já sabe, amanhã voltaremos com o Luís Pires. Eu estarei em Massachusetts, Fall River, já que é a cerimónia do Dia de Portugal, mas entraremos possivelmente também lá em contacto consigo. Até amanhã, se Deus quiser, tenha um ótimo dia. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.